Bom dia, gente, paz no seu coração. Hoje nós vamos começar Gênesis 26, do versículo 13 até o 24. Nós paramos no lugar em que Isaac, ele tinha prosperado muito. Ele tinha enriquecido com a graça de Deus. Nós explicamos toda essa parte do enriquecimento de Isaac. Mas daí, Isaac estava numa área só por uns tempos como estrangeiro. E essa área não lhe pertencia ao rei Abimeleque, que era o rei dos filisteus. Então, essa área foi cedida para ele morar. Como ele foi prosperando, enriquecendo muito, o povo filisteu começou a se enciumar de ver que ele estava se tornando poderoso naquela área. O que é que vai acontecer? Eles vão pôr Isaac para fora da terra em seguida. Mas o título de hoje que eu coloquei para vocês é A Mensagem por Trás dos Três Poços, que também está meio assim suspense, que novamente eu vou falar para vocês irem pensando sobre esses três poços, para ver se vocês descobrem qual é a mensagem por trás disso. Olha que essa mensagem dos poços vem desde o tempo de Abraão e agora aqui continuando na época de Isaac. Mas isso não é sobre o poço em si. Tem uma mensagem grandiosa por trás de tudo isso que eu quero que vocês descubram no decorrer da passagem, tá bom? No final nós voltamos a falar sobre isso. Vamos à leitura da Palavra de Deus e depois a seguir os comentários. Leitura de Gênesis 26, de 13 a 24. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes,
por amor ao meu servo Abraão. Vocês notaram na leitura o que é que estava acontecendo? É que o poço naquela área era algo essencial para a sobrevivência deles. Veja que era uma área desértica e não é em qualquer lugar que se pode cavar um poço. A dificuldade era muito grande de encontrar água. Então, esses poços já tinham sido cavados na época de Abraão. E agora, o que eles fizeram? Os filisteus, que era sob o comando do rei Abimeleque, o que eles fizeram? Eles entupiram os poços. Isso era algo muito sério, motivo para brigas, desavenças, para mortes e até guerras. Mas nós vamos ver que Isaac estava ali comandado por Deus. Ele não revidou, ele não quis se vingar do povo, ele não quis falar, não, o poço é meu, foi meu pai quem cavou, e exigir os seus direitos, não. Porque ele estava ali como um estrangeiro naquela terra e ele sabia as suas condições. Quando a gente constrói algo na terra de alguém, todo o trabalho, tudo aquilo que a gente faz, fica para o dono da terra, não é? Então, ele reconheceu a sua condição de estrangeiro e decidiu sair pacificamente dessa área, não mudando de Gerar definitivamente, mas ele chegou a uma área em que ninguém havia tomado a terra. Hoje em dia a gente diz terra devoluto, eu acho que é esse o termo, né? É uma terra que não sem dono. Isaac foi achar esse lugar quando ele cavou o terceiro poço. Aconteceu que Isaac reabriu os poços que os filisteus tinham enchido de terra. E esses poços foram cavados pelo seu pai Abraão muito tempo atrás. Então, vocês se lembram o nome desse poço? É o mesmo lugar em que Abraão plantou a árvore chamada tamargueira. Vejam a seguir o acordo em que Abraão fez quando ele cavou o poço e o nome dado a esse poço. Abraão respondeu: por favor, aceite estas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Gênesis 21, 30 e 31. Veja que, curiosamente, Berseba é o lugar para onde Isaac irá em seguida. Mas aí os servos de Isaac estavam cavando naquele vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar disseram: não, a água é nossa. E por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque. Prestem bem atenção nessa história do poço, porque aí houve confusão de novo, como houve na época de Abraão, que vou colocar a seguir para vocês. E que o poço foi tomado à força. Mas tem um significado sobre tudo isso por trás do poço. Vejam que vão cavar agora o segundo poço depois da nota sobre Abraão. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre o poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Gênesis 21, 25. Veja que a história de Abraão está se repetindo aqui na história de Isaac. E agora eles cavaram outro poço. Mas também começou discussão sobre ele. Esse poço foi chamado Sitna. A palavra Sitna significa inimizade. E eles novamente tiveram que deixar esse poço e cavar o terceiro poço. Agora, finalmente, ao cavarem esse poço que deram o nome de Reobote. Reobote significa lugares prósperos, amplos,
E isso também significa que agora eles não eram mais vistos como estrangeiros, como invasores. Eles estavam numa terra que eles encontraram e que ainda não tinha dono. Esse aparecimento de Deus aqui, depois que Isaac encontrou o terceiro poço e o lugar que era destinado para eles, e a palavra de Deus para ele, significa que ele estava reafirmando toda a aliança feita através dele e Abraão, e queria refletir sobre toda a humanidade. Vamos voltar aí na criatividade de Deus para ensinar esse povo a ter fé, a ter confiança, a mostrar quem Ele é, o que é que Ele fazia como pai, a cuidar deles. Então tem muita coisa que está acontecendo ali por trás dos bastidores. E no final de tudo, Deus aparece para reafirmar toda a sua aliança com o povo. Ele reafirma que vai multiplicar os descendentes, a partir de Abraão, depois Isaac, e aí vai indo. Agora, eu disse para vocês pensarem o que é que está por trás da mensagem desses 3 poços, né? O primeiro poço, o poço de Ezeque, depois o poço de Sitna. São 2 poços, que um é da briga, outro da inimizade. E o terceiro poço, que é Reobote, que era um poço numa terra fértil, uma terra aberta, vasta, que tinha lugar para todos. E aí essa terra deu água, né? Veja aí o significado da água, e ninguém clamou o poço como seu. Então o poço ficou sendo o poço de Isaac, finalmente. Essa passagem nos lembra muito a parábola do semeador, que Jesus nos contou, não é? Que a semente caiu em diversos tipos de solo, e nem todos os lugares a semente pôde germinar. Aqui neste caso dos poços, tanto na época de Abraão como agora, na época de Isaac, esses poços, apesar de terem sido cavados por eles estavam numa área pagã, com um rei pagão. Então não era um lugar que tinha receptividade para Deus, para Jesus Cristo. Agora, por que é que eu estou falando isso? Você sabe por quê? Eu acho que vocês já mataram a charada. Um dos nomes de Jesus não é água viva? Sim, água viva. É um dos nomes de Jesus. Então, desde lá daquela época, Deus já estava anunciando a vinda de Jesus e todos os problemas de receptividade que Jesus iria enfrentar e que a palavra de Deus enfrenta até hoje. É muito difícil encontrar essa terra que é uma terra abençoada para brotar a água viva, a água de Jesus. Porque muitas terras, vou colocar aí para vocês a palavra do profeta Jeremias, para ver a diferença dessa água, desses poços que o homem cavou. Pois meu povo cometeu 2 maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Jeremias 2, versículo 13. Jesus foi ao poço pedir água à mulher samaritana. E depois, no meio de toda a mensagem, ele explica que quem bebe daquela água nunca terá sede. Então veja que toda essa mensagem dos poços sendo cavados e depois entupidos,
num lugar de extrema necessidade de água, significa a rejeição do povo daquela área a Deus. Significa que eles não estavam interessados na vida eterna. Está dizendo, ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Veja aí que o poço sendo cavado e a fonte lá de dentro brotando, tudo isso simboliza a presença do Divino Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que Jesus Cristo é Deus e que Deus em si faz parte de uma trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo em uma só. Então, quando a gente fala nesse poço sendo entupido, é aquele povo pagão que está rejeitando essa trindade. O Divino Espírito Santo, Deus Jesus Cristo. O poço que é cavado dá a água, mas a pessoa diz, não, essa terra é minha, esse poço é meu, você tem que sair daqui. O que está acontecendo com esse poço? São as pessoas que têm à sua disposição a palavra de Deus. Tem todo o conhecimento de Deus. Na realidade, é uma crença pessoal e inexistente. É algo que exclui, que divide. É uma igreja que diz, só a minha está correta. Só aquilo que eu ensino está correto e despreza as outras. Quando a igreja de Deus, ela é uma igreja abrangente para todos, como o poço de água viva, que é um poço que simboliza todos que passarem por ali, que têm sede, teriam o direito de ir naquele poço, que é uma fonte dada por Deus gratuitamente ao homem, e beber da sua água. Mas o que é que esse homem estava fazendo? Não saia da minha terra, o poço é meu. E daí o terceiro poço, que foi numa terra ampla, numa terra em que havia lugar para todos, brotou a água e a terra não tinha dono. Veja isso, é a terra de Deus, a terra prometida, a terra que Deus prometeu aos israelitas. Então, o poço de Deus, que simboliza a água viva, que é Jesus Cristo, ela não pode ter um dono que é pagão. Mas o dono desse poço é Deus, e é uma área à disposição de todos os cristãos. É essa a mensagem que está por trás dos poços. A interpretação da palavra de Deus é algo interessante, porque quanto mais a gente aprofunda, mais a gente vê que Deus está falando conosco de maneiras diferentes de algo tão profundo, de algo tão abrangente e que toca a humanidade até o final dos tempos, sem perder sentido. Que Jesus nos abençoe, que a nossa vida seja maravilhosa e que a água viva jorre sempre para nós e sacie a nossa sede. E que a gente tenha sede de Deus, que a gente tenha sempre a presença dele plena e abundante em nossos corações. Bom dia e muita paz para todos.